Link Espírito Santo. Oferecimento. Celita. É bom com tudo. E Shopping Boulevard da Praia. Seu local é aqui. Olá, seja muito bem-vindo. Boa noite para você que nos assiste. O Link Espírito Santo desta sexta-feira, 23 de maio, está no ar. E nós começamos celebrando Vila Velha. O berço do Espírito Santo completa hoje 490 anos. E o presente veio em forma de música, história e também muita emoção. Na comemoração, teve desfile cívico com a presença de autoridades e também da população Canela Verde. Parabéns, Vila Velha! O sol nasceu bonito no dia 23 de maio, como se ele também soubesse que Vila Velha tinha motivo para sorrir. O desfile cívico-militar marcou não só o aniversário de 490 anos da cidade, mas também o dia da colonização do solo espírito-santense. No tema Vila Gentileza, a Praça Duque de Caxias virou cenário de orgulho e tradição. Passaram pela avenida mais de 1.200 alunos de 33 escolas municipais, forças militares, bandas marciais, escoteiros e instituições que fazem parte da história e do futuro do município. O sentimento é de muita alegria de ter a oportunidade de ajudar a transformar a vida das pessoas na cidade. Uma cidade que ficava no isolamento e hoje é uma cidade que dialoga com o governo do estado, que dialoga com todas as instituições. E por esse motivo a cidade de Vila Velha está crescendo e crescendo rápido. É uma cidade que manifesta aqui a história, que apresenta a história do nosso estado. Nosso estado nasceu aqui, né? Aqui na prainha, tá certo? E a prainha hoje é uma outra prainha. Então, assim, como é bom a gente poder estar transformando a cidade, mas como morador do nosso estado, como cidadão que vive também em Vila Velha. O clima foi de festa, mas também de respeito à história que começou lá atrás, em 1535. Vila Velha foi o começo de tudo e segue sendo orgulho capixaba. 490 anos de tradição, cultura e gente que faz a diferença. Parabéns, Vila Velha, que a sua gentileza contagie todo o Espírito Santo. Parabéns para Vila Velha e parabéns para todas as pessoas que vivem nessa linda cidade. Agora, infelizmente, a gente muda de assunto para falar do duplo homicídio registrado no sul do estado essa semana. A polícia prendeu o suspeito de assassinar os dois comerciantes a tiros em Atílio Viváqua. O crime aconteceu na tarde da última quarta-feira em uma estrada na localidade de São Pedro, zona rural do município. Segundo a polícia, o homem foi encontrado na casa onde mora, na região central de Atílio Viváqua. O suspeito estava em seu quarto no momento em que foi detido e, durante a entrevista, ele confessou a autoria dos crimes. A prisão aconteceu na tarde de quinta-feira, após policiais militares se deslocarem ao local do assassinato e localizarem uma arma de fogo calibre 38 com uma munição intacta e 4 deflagradas. O armamento foi encontrado por um cão farejador em uma área de vegetação, a cerca de 50 metros do local, onde testemunhas viram o suspeito caminhar após o crime. Nós inquirimos várias testemunhas, realizamos diversas diligências com o intuito de apurar as informações e encontrar também a arma utilizada no crime. Diversas provas materiais e testemunhais colocavam o principal suspeito na cena do crime poucas horas antes do crime ocorrido. Então nós já tínhamos bastante elementos que corroboravam a hipótese de que esse indivíduo que foi preso fosse realmente o autor. Então nós solicitamos ao Poder Judiciário um mandado de prisão temporária para ele. De acordo com a polícia, o homem relatou que o motivo dos homicídios estaria relacionado a um desacordo comercial, ligados a transações de compra e venda de veículos e imóveis. A motivação do crime teria sido uma transação comercial em que o autor dos disparos nas vítimas
teria deixado de pagar um valor de 240 mil no veículo que ele teria adquirido das vítimas, através de 2 cheques que foram sustados. E então, dessa forma, não houve pagamento pelo veículo. Então, as 2 vítimas se encontraram com o autor para tentar chegar a uma resolução. Nisso, a vítima, o autor se sentiu pressionado, talvez ameaçado. Ele formalmente ele ficou em silêncio, não deu sua versão dos fatos e efetuou os disparos na nuca das vítimas. Os comerciantes Tony Ribeiro Venturi, de 36 anos, e Vitor Fernandes Gomes, de 39 anos, foram assassinados na tarde de quarta-feira, dentro de um carro na localidade de São Pedro, interior do município. Após o crime, o suspeito também teria tentado incendiar a caminhonete. Além do mandado de prisão temporária, o indivíduo também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na modalidade ocultação. Após os procedimentos, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. O caso seguirá sob investigação. E um homem foi preso depois de furtar sacas de café numa propriedade no interior de Marilândia. O dono da propriedade foi quem chamou a polícia. Ele acordou assustado com o latido do cachorro e flagrou 2 homens colocando sacos de café maduro num carro preto muito sujo com o porta-malas aberto. A PM foi rápida, fez um cerco e encontrou um dos carros envolvidos numa rua de Colatina. Na abordagem, 2 homens estavam dentro do carro e com um deles quase R$2 mil em dinheiro. No porta-malas, grãos de café. Na mesma noite, outra equipe da PM seguiu uma dica dos suspeitos e achou as 8 sacas roubadas num secador próximo à entrada de Marilândia. Um funcionário disse que eles já tinham entregado café ali outras vezes. O material foi devolvido e 2 homens levados para a delegacia. Segundo a PM, outros furtos parecidos também foram registrados na região nesse fim de semana. Ainda aqui no Noroeste, a Polícia Civil e a Prefeitura de Colatina agiram rápido depois de uma denúncia de maus tratos contra um cão no bairro Perpétuo Socorro. O animal foi encontrado em condições inapropriadas dentro de uma casa na rua Humberto de Campos e foi resgatado pela equipe do meio ambiente junto com a Polícia Civil. A ação aconteceu na última quarta-feira e teve apoio do Centro de Controle de Zoonoses. A equipe foi até o local depois do chamado feito pela Superintendente de Meio Ambiente de Colatina. Segundo o boletim de ocorrência, a tutora do cachorro não estava em casa na hora da fiscalização. Quem recebeu a equipe foi outra moradora do imóvel. O caso está sendo apurado como crime contra a fauna, previsto na Lei de Crimes Ambientais. O animal foi levado para receber os cuidados necessários, enquanto a dona do cão deve responder pelo crime de maus tratos. A investigação segue com a Polícia Civil de Colatina. Lembrando que se você souber de algum animal que está sendo maltratado, você pode e deve denunciar através do 181, o sigilo é garantido. E uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal terminou com uma apreensão em Guarapari, dentro de um carro, gente, que seguia pela BR-101. Os policiais encontraram uma arma e mais de R$100 mil em dinheiro vivo. Ainda alguns cordões de ouro. Um dos homens disse que era tudo dele, mas não tinha nenhum documento para provar. O carro, o dinheiro, a arma, as joias e também os envolvidos foram levados para a delegacia. Na noite de ontem, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo lá em Guarapari, no quilômetro 345, no porto de Guarapari, com 3 elementos dentro do veículo. Chamou a atenção que os ocupantes denotaram certo nervosismo. A Polícia Rodoviária Federal, então, na fiscalização, encontrou no veículo uma arma de fogo calibre 38 e também no assoalho do veículo, por debaixo do banco, encontrou uma certa quantia, R$172 mil em dinheiro em espécie,
e também 4 cordões de ouro, né? Conseguindo conversar com os ocupantes do veículo, um deles assumiu, né, a posse tanto da arma quanto do dinheiro e também dos cordões. Só que a Polícia Rodoviária Federal teve que encaminhar os ocupantes para a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, para obter mais informações. Agora nós falamos de um dos maiores fotógrafos do mundo, que transformou dor em arte, deu rosto às lutas humanas e revelou ao mundo a força do Brasil profundo. Morreu hoje, aos 81 anos, Sebastião Salgado. O artista vivia em Paris, era mineiro e lutava contra complicações decorrentes de uma malária contraída nos anos 1990. Um olhar que não será esquecido. Um olhar profundo sobre a condição humana, a beleza da natureza e a dor da desigualdade. Um trabalho que cruzou fronteiras. Sebastião Salgado levou o Brasil para as galerias do mundo. Com um estilo diferenciado em preto e branco, ele capturou a dignidade de pessoas em meio às adversidades. A luta, a fome, a migração, o trabalho duro, mas também a Amazônia, a força de um povo. Ao longo da carreira, recebeu diversos prêmios internacionais. Há 2 anos, foi premiado no Reino Unido e foi chamado de ícone do fotojornalismo contemporâneo. Esse ano, a Escola Independente de Boa Vista homenageou o fotógrafo com um enredo marcante no Carnaval de Vitória. Os Olhos do Mundo, Assombros de Sebastião Salgado. A escola foi campeã e lembrou a conexão do artista com o Espírito Santo e com o MST. Sebastião Salgado morre, mas a obra dele fica, como um grito silencioso que continua ecoando através das imagens que ele deixou. Essas fotografias que se transformaram num livro, que se transformaram numa exposição chamada Outras Américas, foram fotografias que marcaram um momento da minha vida. O momento que nós vivíamos em Paris, o governo brasileiro retirou o nosso passaporte e o Brasil ficou muito distante para a gente. Quando houve anistia política, que nós recebemos de volta nosso passaporte, eu vim ao Brasil. E aí eu quis ir ao Nordeste do Brasil, ver um Brasil que eu sempre tinha sonhado com ele, que eu tinha uma vontade imensa de ver profundamente. Aí a minha irmã daqui de Vitória me emprestou um carro. Eu fui embora para o Nordeste, passei 6 meses no Nordeste do Brasil, vivendo nas comunidades no sertão. Hoje tem várias fotografias aqui que foram feitas nessa região. Então, essas fotografias para mim, uma etapa importante da minha vida. Uma etapa de ligação de uma pessoa que vivia no exílio com a periferia da sua terra e depois a sua própria terra. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também se pronunciou sobre a morte de Sebastião Salgado. Em uma publicação nas redes sociais, ele disse ter recebido com muita tristeza a notícia da partida de um dos maiores fotógrafos do mundo. Disse que Salgado foi um gênio da fotografia e da luta socioambiental, que a lente do fotógrafo expôs ao mundo a dignidade humana e também a urgência de preservar o planeta. Casagrande destacou também que a importância do legado de Salgado, que segue vivo, inclusive, no Instituto Terra, e anunciou o luto oficial de 3 dias aqui no Espírito Santo. O Link Espírito Santo desta sexta-feira vai para um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Continue com a gente.
Link de volta, uma parceria do Centro Margaridas com empresas está facilitando a inserção de mulheres no mercado de trabalho em São Mateus. Então vamos para lá ver como funciona? Quem conta tudo para a gente é João Batista. Boa noite, João. Boa noite, Elisângela. Boa noite, amigos que estão acompanhando o Link Espírito Santo. Pelo menos 40 mulheres estão participando de cursos de corte, costura e solda. Na última semana, a secretária das Mulheres esteve em São Mateus para firmar parcerias com empresas da região. Oportunidade de emprego e renda para mulheres que buscam apoio no Centro Margaridas. A Secretaria das Mulheres está realizando parcerias com empresas de São Mateus. Para isso, estão sendo oferecidos cursos profissionalizantes. O governo do estado presente com os centros de núcleo Margarida, formando mulheres e atraindo a empregabilidade. Então, a nossa dinâmica do Centro Margaridas de São Mateus, muito ligada à coordenação, uma coordenação muito atuante, que é a Tati. A gente faz esse link com as empresas e as empresas formam as mulheres de acordo com que elas possam absorver essa mão de obra. E agora vamos a outros destaques aqui da nossa região. Uma operação envolvendo as polícias militar e civil resultou na apreensão em uma área de mata do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Valério, no noroeste do estado, de uma grande quantidade de drogas que estava enterrada em recipientes plásticos. Foram apreendidos 27 tabletes de maconha, pesando mais de 18 quilos. Uma pedra de crack pesando 1 quilo e diversas drogas em grande quantidade em pontos diferentes da mata. Ninguém foi preso durante a operação. O comandante da 18ª Companhia de Polícia Militar falou sobre a apreensão. Essa foi uma operação conjunta realizada entre policiais do 2º Pelotão da 18ª Companhia Independente e policiais civis da Delegacia de Polícia Civil de Vila Valério. Ela foi realizada em meio a uma região de mata, próximo a casas populares do bairro Nossa Senhora da Penha, na região de Vila Valério, um local conhecido pelos policiais como esconderijo de drogas pelas facções do tráfico que atuam na região. Em data pretérita já foi realizada uma grande apreensão de drogas lá, só que dessa vez foi identificada uma quantidade muito maior, numa região de trilha. Em um serviço passado, os policiais tinham achado uma balança de precisão e aí, em contatos com a Polícia Civil, combinaram de retornar ao local no serviço posterior, coisa que foi realizado nessa noite e início da madrugada. Eles voltaram ao local ali de difícil acesso, fizeram buscas, contaram com o apoio do K9, do 2º Batalhão. O cão achou drogas em uma região de trilha e, posteriormente, os demais policiais que estavam na operação acharam em meio à mata, no local de difícil acesso, um tambor enterrado, verificaram vestígios de que o solo estava mexido, então foram verificar o local e encontraram um tambor enterrado. Nesse tambor foram encontrados mais de 20 quilos de maconha em tabletes, além de maconha embalada pronta para o comércio e pedras de crack, além de 7 balanças digitais e outros materiais para embalo e venda de tráfico. Essa foi mais uma apreensão na área da 18ª Companhia Independente e das delegacias de Vila Valério e Jaguaré. Na semana passada também já houve uma grande apreensão de drogas, também enterradas em meio à mata. Essa é uma dinâmica que as facções do tráfico têm utilizado, esconder essas drogas enterradas na mata, porque para evitar que a polícia, através do cumprimento de mandados de busca e apreensão, localize essas quantidades de droga nos pontos de venda do tráfico. Então, eles acabam fazendo a guarda desses locais em meio à mata, justamente para que não haja esse desfalque. E essa vai ser mais uma ação que vai ficar na história, talvez a maior apreensão de drogas do município de Vila Valério, e as ações de combate ao tráfico vão continuar acontecendo por parte da Polícia Militar e Polícia Civil de Vila Valério.
O corpo do garoto Davi da Silva, de 10 anos, que morreu na madrugada dessa quinta-feira, em Nova Aimorés, zona rural de São Mateus, com sinais de envenenamento, foi liberado pela mãe biológica na manhã dessa sexta-feira. Muito abalada, a mulher disse que a criança não tinha um bom relacionamento com a madrasta. A mulher ficava muito brincando ele. Eu falei para ele, meu filho, você vai morar mais eu, mas ele não quis. Eu fiz de tudo para ele ficar mais ele, não quis. Ai, tiraram meu filho de mim. A mãe contou que ficou sabendo da morte do menino através de uma tia e que esteve com a criança há cerca de um mês. A tia dele tinha ligado para mim para falar comigo, era umas 1 e pouco da manhã. Aí a tia dele falou que Davi estava passando muito mal, aí ele morreu e disse que ele estava passando mal, que o pai dele foi lá falar na casa dos parentes dele, que o menino estava passando muito mal. Eu falei para ele assim, por que você não ligou para mim para falar como que o menino estava, que eu ia lá pegar o menino, mas ele não falou nada, nada. Aí ficou quieto. Eu falei para ele, por favor, quando não estiver sentindo as coisas, você fala, não deixa o menino ficar sofrendo, não. Ele deixou o menino morrer. Afirmou que não conhece a mulher do seu ex-marido e não teve contato com ele nos últimos dias. Eu não teve contato, quem falou foi a irmã dele que falou para mim que ele estava lá na roça lá. De acordo com a mãe, Davi era um menino dócil e todos gostavam dele. Ele era brincalhão, gostava de brincar, carinhoso, alegre, só isso. Todo mundo gostava dele. Eu só quero justiça. Segundo a ocorrência policial, Davi foi encontrado pelo SAMU, deitado no chão e com muita espuma na boca e um pouco de sangramento. A criança já estava sem pulso quando o socorro chegou. O pai e a madrasta disseram que o menino havia tomado um mingau de trigo antes de dormir e, como estava passando mal, eles deram dipirona e um medicamento chamado fitobiloba, em quantidade que não souberam informar. O laudo com as causas da morte só deve ser liberado em 40 dias. Elisângela, esses foram os nossos destaques de hoje. A gente volta amanhã com mais uma participação aqui no Link Espírito Santo. Um grande abraço e até lá. Muito obrigada, João Batista. Boa noite e até amanhã. E a Operação Estado Presente prendeu 9 pessoas em Linhares. As informações quem traz é Cláudio Alves. Boa noite, Cláudia, com você. Olá, Elisângela. Olá, você ligado no Link Espírito Santo aqui na sua Record News. A operação contou com a participação de policiais civis, militares, guardas municipais e policiais penais. Foram apreendidas armas, drogas e foram cumpridos 9 mandados de prisão. 9 pessoas foram presas em Linhares na última quarta-feira durante uma operação do programa Estado Presente, que contou com ações das forças de segurança em vários bairros da cidade. A operação incluiu patrulhamentos, abordagens e cumprimento de mandados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, 5 pessoas tinham mandados em abertos e os outros foram detidos em flagrante. Uma arma de fogo também foi apreendida. As ações ocorreram nos bairros Santa Cruz, Jocafe, Planalto, Nova Esperança, Aviso, Residencial Rio Doce, Araçá, Interlagos e Palmital. Além disso, foram feitas fiscalizações de trânsito. 80 carros e 56 motos foram abordados, resultando em 52 autuações e 9 veículos recolhidos. Tá aí um bom trabalho dos agentes de segurança. Bom, a gente traz agora para você um giro com outros destaques policiais da região. Um homem de 68 anos morreu ao tentar proteger o filho durante uma invasão à casa da família no bairro Jocafe 2, em Linhares. 6 homens armados e encapuzados invadiram a residência, mirando o filho da vítima, supostamente por envolvimento com o tráfico. Hélio Gonçalves foi baleado no peito e não resistiu, apesar das tentativas de reanimação do SAMU. Testemunhas disseram que os agressores voltaram ao local depois do crime com roupas trocadas. A Polícia Civil investiga o caso e busca pelos suspeitos. Informações podem ser repassadas pelo telefone 181. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Linhares 2 veículos com registro de furto e roubo. Um carro que apresentava sinais de adulteração e registro de roubo. O motorista disse ter comprado
por apenas R$ 45 mil em 2022, mas perdeu o contato com o vendedor após pagar 2 parcelas. Mais tarde, com apoio da Polícia Militar, os agentes encontraram uma moto com identificação adulterada no bairro Nova Esperança. O dono afirmou ter pago R$ 13 mil em 2023 pelo veículo. Os 2 veículos e os condutores foram levados ao DPJ de Linhares. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela polícia em Sooretama, no bairro Salvador. 2 suspeitos em bicicleta estavam ameaçando moradores e chegaram a simular que iriam sacar armas contra os policiais, que reagiram com tiros. Eles fugiram e não foram localizados. Foi apreendida uma grande quantidade de drogas e todo o material foi levado para a delegacia de Linhares. Estamos na reta final para quem precisa declarar o imposto de renda pessoa física 2025. Bom, é preciso ficar atento ao prazo. Nossa reportagem em Linhares conversou com uma contadora sobre o assunto. O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2025 já está quase no fim e mais de 15 milhões de contribuintes ainda não declararam à Receita Federal, de acordo com dados do órgão. E esse ano houve mudanças. Quem está obrigado a declarar imposto de renda são todas aquelas pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024. As pessoas que tiveram rendimentos isentos acima de 200 mil, pessoas que tiveram ganho de capital com vendas de bens imóveis, pessoas que fizeram investimento na Bolsa de Valores, principalmente operações com day trade, mais ou menos a partir de 40 mil. E tem outras situações também, pessoas que tiveram receitas com atividade rural a partir de 169.440. E demais outras situações, mas essas que eu citei são assim as mais comuns. É preciso que o contribuinte fique atento aos documentos necessários. Basicamente 3, as receitas, as despesas e os bens. Então nas receitas serão o informe de rendimentos, se a pessoa trabalhou autônomo, CLT ou outra receita que a pessoa teve, Tem muitos MEIs também que declaram. As despesas como plano de saúde, despesas escolares, despesas com babá, entre outras despesas, médicos, dentistas, psicólogos e os bens, que a pessoa tem, carro, moto, casa, terreno, basicamente isso. Caso não tenha todos os documentos em mãos, a recomendação é que a declaração seja enviada ainda assim dentro do prazo. Depois, é possível retificar as informações junto à Receita Federal. Se o contribuinte não entregar até o dia 30 de maio, orientamos que ele, vamos supor que ele não tenha conseguido reunir toda a documentação, orientamos que ele envie da forma que tem, da forma que ele conseguir, e depois no mês seguinte ele faça aquela correção, faça aquele apanhado e faça a retificação. A única diferença é que se ele for retificar depois, se ele escolher a opção completa ou simplificada, na retificação ele não tem como mudar essa opção. Aqueles que não declararem sofrerão consequências. No ano passado, por exemplo, quase 2 milhões de declarações foram entregues fora do prazo, o que resultou em multa. E se o contribuinte não declarar no prazo estipulado, ele paga uma multa de R$ 165,74 até 20% do valor do imposto de renda. Por hoje é só, eu volto no link deste sábado. Até o nosso encontro, até lá. Muito obrigada, Cláudio. Boa noite e até amanhã. Temos mais um intervalo chegando. Daqui a pouco voltaremos com mais notícias aqui no Link. De volta com o Link, vamos à previsão do tempo. No sábado, variação de nuvens no Espírito Santo por conta da presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. Previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, sendo fraca e também menos frequente na metade norte capixaba. O vento também vai soprar com intensidade fraca a moderada no litoral. Na Grande Vitória, a mínima será de 21 com máxima de 30 graus. Região sul
sul, temperaturas entre 15 e 30 graus também. Na região serrana, mínima de 14 com máxima de 28 graus. Na região norte, a mínima será de 20 e a máxima 32 graus. Aqui no noroeste, mínima de 18 e também 32 de máxima. E por falar em tempo, quem pegou a estrada entre Águia Branca e Barra de São Francisco teve que redobrar a atenção hoje pela manhã. Uma neblina tomou conta da pista e muita gente parou no meio do caminho. Inclusive, houve congestionamento. Mas a dúvida dos motoristas e também de quem mora na região era a seguinte: era neblina ou fumaça? Motoristas foram pegos de surpresa na ES-080. O dia mal tinha amanhecido e já tinha gente parada no acostamento filmando a situação. Uma fumaça tão forte que mal dava para ver o asfalto. Muita gente ficou com medo de continuar a viagem, mas moradores ainda têm dúvidas. Alguns alegam que a fumaça pode estar ligada a secadores de café da região. O Incapere explicou que o fenômeno pode ser um nevoeiro de radiação, conhecido popularmente como neblina. Isso acontece quando o calor do solo vai embora durante a noite, deixando o ar mais frio e úmido, o que faz o vapor virar uma névoa. Mas moradores dizem que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. A situação ainda está sendo apurada e, por via das dúvidas, o alerta é: se a visibilidade estiver muito baixa, é melhor parar do que se arriscar. Vamos agora à cotação do café. O Arábica Bebida Dura fechou o dia e a semana a R$ 2.310 a saca. Já o Conilon tipo 78, com até 5% de broca, R$ 1.410 a saca. Os dados são do Centro do Comércio do Café de Vitória. Agora nós falamos de música, de história, de arte, tudo se encontrando em um projeto que promete emocionar o público capixaba. A Orquestra de Câmara Tocando em Frente, esse é o nome, vai circular pelo estado levando concertos a igrejas históricas. A primeira apresentação acontece daqui a pouquinho, agora às 8 da noite, na Igreja Nosso Senhor dos Passos, em Cachoeiro de Itapemirim. Na sede do Projeto Casa Verde, a movimentação é grande. Instrumentos afinados, partituras abertas e olhos atentos ao regente. É daqui desse espaço em Cachoeiro que nasce a música que vai ecoar pelas igrejas mais antigas do Espírito Santo. Um trabalho que une talento, dedicação e respeito à história. Essa é a Orquestra de Câmara Tocando em Frente, que se prepara para um momento especial, o primeiro concerto da segunda edição do projeto Igrejas Históricas Capixabas. Igrejas Históricas Capixaba é o título para que a gente consiga trazer para esse momento de circulação de espetáculo um tipo de repertório específico para ser apresentado em lugares menores, lugares pequenos, como igrejas históricas, por exemplo. Nós estamos com 5 concertos para acontecer nesse projeto de circulação e Cachoeiro é a primeira cidade, a matriz Nosso Senhor dos Passos é a primeira igreja histórica que vai receber esse projeto de circulação de espetáculo. Além disso, nós vamos a Neves, Itapemirim, Vitória e Vila Velha. E tem Convento da Penha também no ano que vem. Regida nesta temporada pelo jovem maestro Delins Freita, músico formado pelo próprio projeto, a orquestra apresentará um repertório especial, com peças sacras e clássicas, de compositores consagrados. Temos grandes compositores brasileiros, como Vila Lobos, como Padre José Maurício e outros compositores internacionais também. A Orquestra de Câmara Tocando em Frente é formada por 13 músicos e uma solista, a Sara, que já se apresentou em 2023 na primeira edição do projeto Igrejas Históricas, mas esse ano sente que a proposta está mais desafiadora e surpreendente. O repertório ele foi trocado, né? Agora parte é um repertório bem desafiador, parte da orquestra em si, e a questão da técnica vocal também é um pouco complicada, porque o repertório é muito diferente, muito extenso em certas partes. Então, assim, é muito empolgante a gente fazer um
projeto assim com as músicas diferentes e igrejas diferentes, é bem legal. Cada apresentação tem um significado especial e para que tudo dê certo é preciso muita dedicação. Tem que ter muita dedicação sim, mas é aquilo, é muita dedicação junto com muito amor, né? Gosto muito de tocar. A preparação está sendo algo muito empolgante, muito maravilhoso preparar um repertório desse e a gente está se dedicando dia após dia para trazer um grande espetáculo nas igrejas históricas aqui do Espírito Santo. O projeto é realizado pela Casa Verde, através da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba. A proposta é democratizar o acesso à música clássica e, ao mesmo tempo, valorizar a riqueza cultural e religiosa do Espírito Santo. A música erudita, a música clássica, o repertório sacro erudito é um repertório muito lindo, maravilhoso e pouco explorado. E todo o trabalho da Casa Verde, enquanto instituição, mantendo a escola de música, é para a formação de orquestra. E a orquestra de câmara é uma dessas formações. E aí a gente pensou a gente chama até de produto cultural, num material musical, um repertório mais refinado, mais elaborado, e aí veio a ideia dos clássicos e dos sacros. Então vamos apresentar em umas igrejas históricas por aí. E aí a gente já esteve em Castelo, já esteve em Muqui, Alegre, Venda Nova, Domingos Martins, na primeira edição. E agora estamos na segunda edição com outras igrejas históricas em outras cidades. E é com harmonia, talento e paixão pela música que esses jovens artistas se preparam para emocionar plateias por todo o estado. Bacana demais. E se você quiser ficar por dentro aí de toda a programação desse lindo projeto, basta você acessar as redes sociais aí da orquestra. Agora vamos falar de esporte. Pois é, os representantes capixabas no Campeonato Brasileiro da Série D vão entrar em campo amanhã. Vamos conferir então na tabela dos jogos como ficam então Porto Vitória e Rio Branco. Campeonato Brasileiro da Série D, sexta rodada. Amanhã, no estádio João Saldanha, em Maricá, o Porto Vitória irá enfrentar o Maricá às 4 da tarde. E também amanhã, mas às 5 da tarde, o Rio Branco recebe o Nova Iguaçu no estádio Kleber Andrade. No momento, o Rio Branco ocupa a segunda posição na tabela de classificação, com 9 pontos. Já o Porto Vitória é o último colocado do grupo, com apenas 5 pontos. E além do Campeonato Brasileiro da Série D, tem jogo também pela Copa Espírito Santo. Então vamos conferir onde a bola vai rolar nesse final de semana. Copa Espírito Santo, sexta rodada. Amanhã, no estádio Robertão na Serra, jogam o Sport e Capixaba às 3 da tarde. No domingo, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, o Vila Velhense enfrenta o Linhares às 10 da manhã. Também às 10 da manhã, o Vitória recebe o Serra no estádio Salvador Costa. E no estádio Olímpio Perim, às 3 da tarde, tem Rio Branco de Venda Nova e Real Noroeste. O link termina aqui, mas você pode revê-lo no site simnoticias.com.br, onde também confere muitas outras informações. Para você, uma excelente noite e a gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia, hein? Vou te esperar.